Muito boa tarde, bem-vindos a mais um espaço, Não Cabe na Caixa, que vai levar a debate e à reflexão o assédio sexual, sobretudo nos estabelecimentos de ensino. Para isto, temos como convidados o Sr. Manuel Inácio Gonga, representante, diretor municipal da Educação da Camam. Muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Carlos Jornalista. Obrigado. Já bem-vindo. Obrigado. Ok. Temos também o Anastácio Fernandes, especialista em resolução de conflitos. Muito boa tarde. Exatamente. Boa tarde, prezado Cândido Calombo, extensivo aos nossos colegas do painel e aos telespectadores que a essa altura nos acompanham. Obrigado. Vamos também contar com os subsídios de António Catemba, é residente, sociólogo. Muito boa tarde. Muito boa tarde, digníssimo jornalista e aqui os meus colegas de painel. Em especial aqui o meu companheiro e amigo Inácio Gonga. Há tempos que não partilhamos, ou seja, não confluímos esta mesa. E hoje, felizmente, até para brindar-nos com esse tema, né? E juntos vamos partilhar aqui esse tema, né? Um diretor municipal e o outro secretário de Estado. Não é isto, não é? Talvez. Ok. E temos também, vamos ter o Sr. Ngangula Miguel de Souza, mestre em Educação, com foco em políticas para a formação de professores do ensino superior, estará do outro lado. Boa tarde. Boa tarde, Cândido. É sempre um grande prazer poder estar aqui e discutir um tema que, de resto, é um tema social e, com certeza, vamos trazer alguns subsídios que, de certa forma, vão ajudar a sociedade a lidar com aquilo que é o assédio sexual nas escolas, nas instituições públicas, etc. Portanto, estou grato por este convite que me fazem. Nós é que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Vamos contar também com o Sr. Edson Horta, Diretor Nacional de Recursos Humanos, do MAPTES. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Vamos então ao lançamento do nosso debate. Como compreender esta temática para pessoas que são especialistas? Vamos começar pela educação, mas antes vamos ao lançamento com uma reportagem que nos chega da província de Namibe, onde uma adolescente, uma aluna, até deixou de frequentar as aulas por um período queixando-se de assédio sexual de professores e não só. Carla é estudante da 11ª classe numa instituição de ensino médio em Moçambique. A jovem conta que há já alguns anos sofre assédio por parte de alguns professores. Mas é no primeiro trimestre do presente ano letivo que a situação se torna mais frequente ao notar a aproximação constante dos agressores que usam palavras românticas para convencê-la a aceitar um eventual relacionamento amoroso. Com medo, Carla passou a faltar às aulas para não voltar a ter contato com os professores em causa. Eu pensei em recorrer na direção, só que eu estive um pouquinho receosa, né? Como é que iriam reagir? Então seria a palavra dele contra a minha. Então preferi manter em segredo até hoje. E na verdade até hoje sofro assédio, mas prefiro não dar muita atenção nisso. Acho que se eu ignorar, vai acabar por me prejudicar menos. Como Carla, outras estudantes também confessam terem passado pela mesma situação. Melissa, por exemplo, diz ter sido cobiçada várias vezes e, por não aceitar, foi forçada e escapou das mãos do agressor graças à intervenção de um mototaxista. Eu chamei um motoqueiro para que eu pudesse ir, mas eles tentavam impedir o motoqueiro que me levasse. Até que um certo professor apareceu e defendeu-me. O assédio sexual é uma conduta que provoca angústia, tristeza e bastante frustração à pessoa que sofre. Muitas vezes a vítima prefere manter-se no anonimato, com medo de represália do agressor. Esta menor de 15 anos de idade, para além de assediada, foi abusada. Atos do género colocam em risco a concentração e a assimilação das alunas. Os próprios professores, às vezes, que fazem, corrompem as crianças nas escolas e eu não sei como é que é isso. O Estado é que tem que ver, o governo tem que ver como é que pode tomar as medidas, como é que essa escola pode estar. Porque se continuar, eu acho que vai complicar para todo um ser humano.
Para esta professora de psicologia, o assédio sexual é um mal que causa transtornos na vida pessoal, conjugal e até mesmo familiar. As pessoas ainda não começaram a dar, a olhar para este tipo de situação como um problema grave. Então eu acho que as pessoas precisam começar a ganhar consciência de que o assédio sexual é na verdade como um câncer, não é? Que vai se espalhando até destruir famílias e pessoas. Então eu acho que a vítima precisaria começar por denunciar. Para dar resposta a várias inquietações dos pais encarregados de educação, a esposa do governador do Namibe tomou a iniciativa e criou o projeto denominado Azul e Rosa, com vista a prevenir as adolescentes e jovens desta realidade. O referido projeto conta com o apoio de vários parceiros, incluindo os órgãos que intervêm na administração da justiça. As crianças precisam acreditar nos professores. Ao divulgar e pedir ajuda, a criança ou o jovem está a contar com vocês, professores, para agirem em seu nome. Pelo que solicito-vos todo o apoio e atenção a estas crianças, para acabarmos com estas práticas criminosas que violam os direitos das mesmas. Ágata Barata defende o acompanhamento psicológico das vítimas para se evitarem sequelas que podem permanecer toda a vida. As partes, não é, que defendem causas do género precisariam acompanhar a vítima, fazer a vítima se sentir apoiada, não é? Porque muitas das vezes o que pode fazer com que a vítima desenvolva algum problema psicológico, também um dos aspectos é precisamente a falta do apoio, a falta do acompanhamento. Nós temos trabalhado com um psicólogo apenas, não é? Que é do Gabinete Provincial da Saúde. No nosso quadro não temos psicólogo e temos tendência de recorrer a este, e é insuficiente também. Melissa Matias, do Gabinete Psicopedagógico do Liceu Velvitia Mirables, em Moçambique, diz que a instituição tem realizado encontro com as estudantes para saber se já foram vítimas desta prática na escola. Pela posição do professor, se assim for, então ele acaba intimidando o estudante e apresentando como consequência punições, ou mesmo aquilo que nós muitas das vezes dizemos: vais reprovar, vais deixar de estudar, a tua nota não irá sair, não farás a minha prova. Então isso acaba muitas das vezes inibindo o próprio estudante. A prática do assédio e abuso sexual nas escolas do Namibe tem vindo a atingir contornos alarmantes. Só para se ter uma ideia, em 12 meses de implementação do Projeto Azul, que visa desincentivar tal fenómeno, 70 casos já foram notificados, 6 dos quais encaminhados aos órgãos de justiça. Nos últimos meses tivemos a detenção de 6 professores, não é, daqui de uma das escolas cidade aqui no município de Moçambique. Os processos estão em andamento e brevemente serão julgados. Destes nós esperamos que sejam afastados do sistema de ensino, porque sendo professores seriam os primeiros, não é, a olharem os alunos como se fossem seus próprios filhos. Eles estão aí para poder instruir, não para aproveitar da fragilidade delas, não é? A sociedade é chamada a cultivar o hábito da denúncia para se erradicar um mal que pode comprometer o futuro de muitas menores. A reportagem com Yuri Adropov, Arnaldo Botelho e Alberto Moisés, a TPA, entre o mar e o deserto do Namibe. Entre o mar e o deserto do Namibe, onde foi produzida esta reportagem que serve de lançamento ao nosso debate, pergunto: como compreender o assédio? À vontade. Exatamente. O assédio é uma prática que, a nível da nossa realidade objetiva, vem desde os primórdios, não é? Ao contextualizarmos para aquilo que é o nosso tema em análise, especificamente em sede das relações de trabalho laborais, se preferirmos, e no contexto escolar, mais especificamente em sede das relações laborais, ela pode derivar também naquelas situações de vínculos de trabalhos precários, não é? Em que o empregador
tirando proveito da sua condição de autoridade, vai efetivamente desencadeando um conjunto de comportamentos, sublinho, indesejados, de modos a provocar algum tipo de constrangimento ou a pressionar com que determinado funcionário possa efetivamente vir a praticar algum ato de cariz sexual, não é? Violando assim aquilo que é a sua liberdade de determinação no que diz respeito às relações sexuais. Conforme disse, é preciso efetivamente combater essas práticas por via de um conjunto de políticas assertivas e no contexto escolar também poderá resultar efetivamente da ausência de uma cultura organizacional que seja eficaz, não é? Porque há aqui uma questão de aproveitamento e se haver, por exemplo, uma cultura organizacional fragilizada, a estudante fica sem onde bater a porta, porque fica justamente com aquele receio de ser efetivamente penalizada. E sofrer alguma represália por parte do professor. Exatamente. Ok. Doutor António Katemba, sociologicamente, como nós podemos enquadrar esta temática, é que também se diz quando as pessoas compreenderem que isto é assédio, como é que vão se desenrolar aquela questão da proximidade, da afeto. Muito obrigado. Subscrevo o que disse aqui o meu colega de painel, no que diz respeito ao assédio sexual, e foi telegráfico no seu conceito, que pressupõe numa discrepância de posição social, né, posição social, em termos de hierarquia, em que normalmente... Mas é apenas compreendido nestes termos? Vamos lá chegar. Nessa posição de hierarquia, entre o chefe está numa posição muito mais além com relação ao seu inferior. Mas aqui podemos revisitar o nosso Código Penal. Na secção 2 sobre crime contra a liberdade sexual, no seu artigo 186, diz o seguinte: quem, abusando da autoridade resultante de uma relação de domínio, de dependência, hierarquia ou trabalho, ou procurar constranger outra pessoa a sofrer ou a praticar ato sexual com alguém por meio de ordem, ameaça, coação, fraude, é punido com a pena de prisão até 3 anos ou com uma multa até 360 dias. E, se for menor, aqui o Código vai mais além, se a vítima for menor, a moldura penal vai de 1 a 4 anos. Nesse novo Código Penal sofreu uma reforma, entanto, sofreu uma alteração, entanto, são essa pena. E mais, o Código vai muito aqui fazendo recurso no Código, no artigo 187, sobre fraude, e diz ainda: quem aproveitar do erro da outra pessoa ou introduzir ou induzir em erro para depois tirar proveito sexual, a lei também condena. Então, ao tocarmos nesse ponto, é bom que a gente possa revisitar. O doutor está a dizer que não pode haver uma relação entre o chefe e... Vou já lá chegar. Precisamos compreender primeiro o normativo jurídico, que o normativo jurídico diz com relação a essa questão. Aliás, já foi dito aqui o conceito do que é aceito, né? Que é essa indiferença que existe da posição. Mas também há um paradoxo aqui nesse código, no Código Penal, nesse mesmo artigo. Porque o conceito de assédio sexual é transversal, é multidimensional. Porque ele, claro, diz que o assédio ocorre quando há esta discrepância entre hierarquia, o chefe e o funcionário. Ou seja, o chefe depara que há uma certa fragilidade por parte do funcionário de base, por exemplo, um gerente de uma loja com uma funcionária do caixa. Ele sabe que, de facto, a funcionária está frágil do ponto de vista financeiro. Ele vai assediar, poderá assediar, claro, para saber que ela está em desvantagem. É isso que o Código Penal diz, o nosso Código Penal diz respeito ao assédio. Mas, em contrapartida, existem instituições, por exemplo, o senhor Raimundo Almado trabalha na televisão pública de Angola, tem um salário de 500 mil kwanzas. A senhora Manuela trabalha na televisão pública de Angola, ganha 100 mil kwanzas. O senhor Raimundo Almado, pelo facto de ter um salário acima da senhora Manuela, ele pode usar as táticas do assediador. E aqui vamos entrar em paradoxo aquilo que diz o normativo jurídico, o que diz a norma. Ou seja, eu penso que aqui, eu não quero aqui subestimar
a visão do legislador, a legislação jurídica do legislador, mas acho que aqui estamos diante do paradoxo. Porque, e aqui, que nome vamos atribuir a esta pessoa? Estamos na mesma empresa, o assédio ocorre, o ponto de partida do assédio é na instituição, ou na igreja, ou na escola, seja lá qual for a instituição, e depois vai dar seguimento. Deixa-me só terminar. Vamos depois... Não, deixa-me só um segundo. Mais elementos em relação à abordagem que está a fazer. Deixa-me só fazer um lançamento em relação aos outros convidados também. Quando olhamos para o local de trabalho, o assédio não só ocorre nas escolas, tal como foi descrito aqui, mas fundamentalmente em instituições públicas e privadas, sobretudo públicas. Como é que os trabalhadores devem denotar que aqui estamos perante indicadores de assédio? Podemos notar quando há ações, por exemplo, que, como o próprio já diz o Código Penal, ações constrangedoras. Por exemplo, mensagens, convites inconvenientes, não é? Por exemplo, convites inconvenientes, ameaças, por exemplo, de que, olha, vamos falar que é o superior hierárquico a dizer, olha, se fizeres esse favor sexual, vou colocar na posição X como chefe de departamento ou chefe de secção. Aqui nós temos isso, temos por exemplo, aqui estamos a ver que é uma questão de assédio. E isso tem uma implicação muito grande em termos de produção. Essa pessoa, se não tiver meios para poder reclamar ou provas, não é? É claro que, tecnicamente, o que a pessoa tem que fazer o assediado ou a assediada é reunir provas para fazer uma denúncia, ou seja, fazer uma reclamação, quer junto dos órgãos internos, estamos a falar ao nível dos gabinetes de recursos humanos, ou fazer recurso externo. Mas isso parte apenas do superior hierárquico para o subordinado, pode também partir subordinado para o superior hierárquico? Também pode ocorrer uma situação desta, só que aqui o legislador, como já disse, vem sempre na perspectiva da hierarquia, mas também pode existir assédio entre os funcionários na mesma posição. Ou então o subordinado, por exemplo, vamos supor que esta instituição é dirigida por uma mulher e um subordinado pode assediar a chefe. Pode ocorrer também que o subordinado pode assediar a chefe, isso pode ocorrer. E aí tem recurso, nesse caso pode-se instaurar um processo disciplinar contra este funcionário, porque ao nível da lei de base da função pública, aquilo que são os direitos e deveres, relativamente aos deveres, há um articulado que diz que o dever de cortesia, quer dizer que... Ou seja, os princípios da lei de base. Exatamente. Nós devemos tratar as pessoas com cortesia, tendo em conta as liberdades de cada um. Ou seja, nem o superior deve tratar de forma inconveniente o inferior hierárquico, nem o inferior hierárquico deve tratar de forma inconveniente o superior. Quer dizer que temos aqui um limite relativamente a isto. Agora, é evidente que é preciso criar uma cultura que permite que esses funcionários que se encontram neste quadro consigam, de facto, reclamar e sejam protegidos. Ok. Vamos então ouvir o diretor municipal da Educação da Camama. Há muitas queixas em relação a isto, ou nem por isso. Ouvimos no Namibe que há 6 professores que foram indiciados em crimes de assédio. Muito obrigado pela palavra. Aos colegas também do debate. Em primeiro lugar, gostaria de render homenagem ao passamento físico de 2 professores que ocorreu nos últimos dias. Um é o Dr. Vitória Pereira, um grande sindicalista que pertenceu à direção do Simprov, e nas últimas 24 horas perdemos o colega Alexandre Lanz, que é o secretário provincial da Associação dos Professores Angolanos em Cabinda. Indo para a temática... Meus sentimentos de pesar. Obrigado. Indo para a temática em concreto, uma vez feita a conceituação e o enquadramento jurídico, eu gostaria de dizer que é um tema bastante sensível e que deve merecer uma atenção especial por parte de toda a sociedade. Nós, enquanto especialistas, ao procurar abordar essa temática, devemos ver num contexto social a que nós estamos submetidos. Portanto, o assédio sexual não ocorre de forma esporádica, tem bases, tem raízes. E nós, na escola, temos como ponto de partida que a escola é uma instituição de bem. É lá onde se formata, portanto, o homem, é lá onde ele aprende os principais basilares para o seu enquadramento futuro. Então deve ser, acima de tudo, uma instituição exemplar, onde qualquer má prática que atente contra a integridade humana deve ser combatida categoricamente. Este ano tiveram registro, o ano passado e este já tiveram registro? Nós temos um problema, a cultura da denúncia.
Normalmente, às vezes, o assédio passa-se em ambiente fechado, enquanto não houver denúncia, não conseguimos trabalhar. E quando, às vezes, é de forma já pública, já não há possibilidade de... Não há aquele relato do professor que pede à aluna para levar as folhas de prova? Mas aí está. Tem que haver uma denúncia, ela tem que manifestar-se. Por isso que eu dizia que aqui o enquadramento tem que ser um enquadramento sociológico. Aqui devemos ter em atenção de que a educação parte de casa. Portanto, as famílias têm um papel preponderante para evitar esse tipo de comportamentos. Quando as crianças, os adolescentes e os jovens são devidamente orientados a partir das famílias, não é possível haver casos dessa natureza em grande medida. Outro sim é também o cristianismo, a prática da palavra de Deus. É preciso que nas famílias se pratique a religião. Quando uma pessoa está dotada de princípios basilares em termos de educação, viradas para o temor a Deus, o amor ao próximo, dificilmente nós encaminhamos para comportamentos desviantes. Outro sim, na escola nós temos um princípio. O professor é o segundo pai. O professor está aí para facilitar o conhecimento, está para instruir, para educar. Como o educador poderá ser... Não inviabilizar o processo de ensino e aprendizagem. Naturalmente. Okay. Vamos também ouvir o Sr. Ngangula Miguel de Souza para este lançamento. Sr. Ngangula, como criar um ambiente pedagógico sem sinais de assédio, não só nas salas de aula, mas também como fora dela, como fora das salas de aula? Pois é, na verdade, os professores, eles têm uma grande responsabilidade, porque eles são os mediadores do conhecimento. Disse muito bem o colega que me antecedeu, as famílias têm a grande responsabilidade de educar os seus filhos, de modo que, ao se inserirem no meio escolar, elas estejam dotados de conhecimento que lhes permitem não ser assediados. Veja, a escola ela foi construída historicamente para passar os conhecimentos construídos pela sociedade. E lá tem uma figura extremamente importante, que é o mediador deste conhecimento, que é o professor. Ora, o professor que pratica o assédio, ele teve o problema no processo de educação dele. E há pesquisas de mestrado, de doutorado, que apontam que a maior parte dos assediadores tem algum desvio comportamental. E uma pessoa que tem um desvio comportamental não pode estar numa sala de aula em hipótese nenhuma. Repare que a escola, ela forma o cidadão do ponto de vista de competências técnicas para que ele seja inserido na sociedade. Agora, o que vai praticar o assédio, ele vai deixar sequelas, vai criar um constrangimento psicológico, constrangimentos físicos. Os dois são perigosos, mas o mais perigoso é o constrangimento psicológico. Por quê? Porque normalmente quem pratica o assédio, em tese, está numa condição de vantagem ao outro. E neste caso, na sala de aula, o professor ele está numa posição de vantagem do aluno, ok? E logo o assediado, em alguns casos, para não dizer a maior parte dos casos, não tem como se defender. Então, o professor que chama burro no aluno, permite uma expressão, o professor que chama no aluno, você é incompetente, você não aprende, você não devia estar na escola. Este professor está a criar um constrangimento a este aluno do ponto de vista psicológico, emocional. Se isso não for tratado, ele vai levar para o resto da vida e quando ele for inserido na sociedade, no meio do trabalho, ele vai carregar consigo esses traumas. É só lembrarmos quando nós éramos mais novos, porque não aprendemos determinado conhecimento, nos colocavam fila dos burros, permitam-me o termo novamente, fila dos espertos, fila dos mais ou menos. Eu carreguei comigo este trauma, porque um dia desses eu fui colocado naquela fila. Portanto, isto é um assédio que deixa sequelas psicológicas e emocionais. Okay. E se não for tratado, isto vai causar problemas sérios na sociedade. Por outro lado, tem um assédio sexual.
Sim, e nós temos N casos de professores que, volta e meia, estão cometendo esse assédio sexual, prometendo que a aluna vai passar, ok, e ele se envolve com a menina. Este tipo nunca foi professor, ele é tudo menos professor. Ou seja, é importante que a escola tenha mecanismo de que os alunos denunciem sem que esses alunos sejam identificados, porque se o aluno for denunciar, ele vai sofrer retaliações. Então, a escola também, às vezes, cria alguns mecanismos que cria traumas psicológicos. Por exemplo, para terminar essa minha primeira fala, quando o aluno reprova, colam a lista, não sei se ainda fazem isso, dos alunos que passaram e dos alunos que reprovaram. Ok, isso também causa um problema emocional, porque todo mundo naquela instituição vai saber que este aluno reprovou, e isso também é um assédio, e a escola não se toca nisso. Okay. Portanto, veja que nós temos que repensar a nossa educação. Ok, muito obrigado. O doutor Ngangula vai voltar à entrevista certamente durante esta nossa abordagem. Doutor Anastácio, pedia a palavra? Exatamente, eu gostaria de fazer um ponto prévio no sentido de elucidar os telespectadores de que em sede do direito penal não é admissível a interpretação extensiva da norma. Analogia. Exatamente. Logo, se o artigo 186 do Código Penal, na sua tipificação, enquadra que precisa necessariamente haver uma relação de, digamos que, domínio, ou se preferirmos, de autoridade, assim deve ser. Agora as pessoas poderão questionar-se, mas o trabalhador pode assediar o chefe. A sociedade ou o Estado é visto numa perspectiva múltipla, não apenas jurídica. Poderá efetivamente, na perspectiva sociológica, considerar-se assédio, mas do ponto de vista jurídico, não. E vale lembrar que as normas jurídicas têm uma característica, digamos que geral, não é? E imperativas, ou seja, é para todos. Dito isso, vamos dizer, como é que fica aquele trabalhador que, do ponto de vista sociológico, assedia o chefe? Juridicamente falando, mais especificamente em sede daquilo que é o direito penal, ele pode não ter a sua qualificação no assédio sexual, previsto aqui no artigo 186, mas numa outra... E será o que nesse caso? Numa outra... É justamente, exatamente, por exemplo, no crime de importunação sexual, não é? Então, é só para termos aqui em conta, sem prejuízo, claramente, daquilo que o colega acabou de avocar, é só para dizer que as coisas numa sociedade ou num Estado são vistas numa perspectiva múltipla. Sim, mas, aquilo que, do ponto de vista sociológico, pode ser entendido como assédio, juridicamente não. Por exemplo, alimentos. Alimentos em direito consubstancia-se em tudo que for necessário para a vida, o sustento de uma pessoa. Desculpa cortá-lo. Doutor, é aí onde... Hoje também já se fala do assédio virtual, com mensagens, por exemplo. O assédio é sempre o assédio. A componente virtual é somente o instrumento ou o meio utilizado para a sua concretização. Agora vou fazer a pergunta. Vamos supor que esta mensagem tenha partido de um subordinado para uma pessoa hierárquica. Exatamente. Esta qualificação pode, por exemplo, estar tipificada no crime de importunação sexual. Não do assédio. Não do assédio, porque para estarmos em presença do crime de assédio sexual, precisa necessariamente haver, exatamente, precisa haver essa, exatamente. O que eu estou a tentar dizer e reforçar, e é importante que se compreenda isso, é que em sede do direito penal não é admissível a interpretação extensiva, tipo, vamos ainda fazer aqui o inverso. Ou o legislador terá dito mais ou menos. Mas nesse caso, é aqui onde às vezes o não, direito... Mas o artigo, por exemplo, o artigo 191 do Código Penal, que tem como epígrafe a importunação sexual, responde justamente a essa temática. Okay. Ele pode não ser qualificado
como assédio sexual, mas como importunação sexual. Mas é aí onde o direito... Exatamente. É onde às vezes os juristas procuram dizer que não, isto não é bem assim, mas é assim. Portanto, eu respeito essa perspectiva, né? E é equívoca. Entanto, e é bem claro. Mas honestamente não é equívoco. Sim, mas deixa essa coisa, fazer esse reparo aqui. E temos que respeitar aqui a visão do legislador. Estamos aqui agora a ver, talvez o telespectador quer perceber, como fica aquele funcionário. Está na empresa, em que ele não gosta dessa posição de hierarquia, mas tem um salário acima e que usa as mesmas táticas que o auxiliador ou o superior hierárquico usa para alcance do seu fim, que é o sexo, na verdade. No entanto, ele nessa condição, o que é a lei, aqui é onde a lei foi um pouquinho ambígua. Não foi ambígua, talvez seria importante compreender essa componente. Doutora Anastácio está a dizer que isto se enquadra na importunação. Não, isso não é importunação. Aí está o problema. É isso que eu vou lhe dar mais um exemplo, grande canto, só para ficar claro, mais um exemplo. Aí está a discrepância. Alimentos, só mais um exemplo concreto. Alimentos à luz da sociedade é comida. Sim, mas a é direito em função do que... Permita-me concluir. Permita-me concluir. Estou a lhe dar um exemplo. Sim. É fundamental que eu compreenda. Alimentos aos olhos da sociedade é comida, à luz do direito, mais precisamente do artigo 247 do Código da Família. A expressão alimentos traduz exatamente em tudo que for necessário ao sustento adequado da pessoa, desde a educação, a habitação, instrução. No caso dos menores, inclusive, tem essa nuance toda. Este exemplo, doutor, quer carregar, quer elucidar mais ou menos o que é que eu quero dizer? Aquilo que é, por exemplo, assédio sexual do ponto de vista sociológico poderá não ser do ponto de vista jurídico, e de facto não é. Por isso é que eu lhe disse, alimentos do ponto de vista sociológico não é a mesma coisa que do ponto de vista jurídico. Pese embora, em sede daquilo que é o processo legislativo, o legislador precisa ter em conta essas todas nuances para evitar essas discrepâncias. E não aqui, porque os juristas gostam, até a questão a lei é perentória. Sim, doutor Anastácio, durante a vigência da norma não pode sofrer uma fiscalização sucessiva e notar que esta norma apresenta mas aqui não há nenhuma situação suscetível. Permita-me concluir. Ser denotada que a norma apresenta alguma lacuna ou omissão? A norma não oferece nenhuma lacuna, por isso é que em sede dos debates mas é possível tem sempre várias áreas do conhecimento, porque a visão do direito não resolve o mundo. Não é? É preciso olharmos na perspectiva da educação, então, na perspectiva dos recursos humanos e sociológica. Na perspectiva da norma que está ali em relação ao Código Penal, é que deve ser compreendido o assédio desde que parta de uma pessoa hierárquica. Vamos voltar ao MAPTES. O MAPTES tem recebido muitas queixas em relação a isso. Sim, de facto, relativamente à questão do assédio, por via da Inspeção-Geral do Trabalho, tem-se recebido denúncias, fundamentalmente em determinados setores, ou seja, a indústria, por exemplo, do lazer, estamos a falar de restaurantes, né, ao nível dos restaurantes, tem havido muitas denúncias nesse quadro. E também ao nível da estética, estamos a falar de spa, não é? Exatamente. Tem sido fundamentalmente nessas áreas em que... E como é que são tratadas estas denúncias? Como é que são resolvidas depois? Encaminhadas? São encaminhadas, nesse caso a Inspeção-Geral do Trabalho, dentro da sua ação, pode atuar, ou seja, atua para confirmar a veracidade dessas denúncias, e aquelas que estão no âmbito da AGT, a AGT vai atuar, e aquelas que estão fora do seu âmbito, ela remete aos órgãos de polícia responsável para apurar e como cai no âmbito do crime, como está previsto aqui, no Código Penal, elas vão para a estação. Portanto, o que é importante aqui é que essas pessoas que estão, aos trabalhadores que vivem uma situação desta natureza, fazer a denúncia e depois disso também é importante encontrar uma rede de apoio, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista também familiar. Portanto, esse, como já fizemos referência aqui, a família é importante, mas também a instituição acaba sendo relevante. E como é que o MAPTES trabalha para proteger o quadro, a funcionária que denunciou este caso? Primeiro é que há aqui um conjunto de informação. Pode sofrer represálias, pode sofrer algum constrangimento, porque
continua com a mesma pessoa no mesmo posto de trabalho? Sim. Primeiro é que, ao tratar deste assunto, a área de gestão de recursos humanos deve tratar com reserva e discrição. Ou seja, enquanto não for apurado de facto, não é? A presunção da inocência, não foi apurada de facto, não pode ser divulgada. O que é que vai-se fazer neste caso? Pode-se propor, primeiro, ouvir esta funcionária ou o funcionário, perceber qual é a razão do que está a ocorrer. Em últimas instâncias, não é? Se percebe que a situação é mesmo gravosa, claro que vai-se propor um processo disciplinar. E, em últimas situações, ocorre aquela situação de afastamento da pessoa, não é? Que está a viver essa situação do assédio, por exemplo, movimentá-la daquele local de trabalho, porque isso tem começa com assédio sexual e vai cair também, pode cair também na questão do assédio moral, por exemplo, como deixar de receber trabalho, sofrer alguma represália. Tudo isso tem impacto no lado psicológico da pessoa. Portanto, aqui a questão importante, por exemplo, é ter espaço para denunciar. E a pessoa que denunciou tem que ter proteção institucional. Porque o que faz às vezes as pessoas não denunciarem, se eu denunciar agora, a minha vida fica ainda mais infernizada. Okay. E não só, Horta, também por facto, algumas vezes... Vamos ouvir o Dr. Gangula, está lá. Eu queria também aproveitar só para reforçar que, de facto, a questão que foi colocada agora relativamente à norma tem o acolhimento, como fez referência o nosso jurista, e eu entendo que também o legislador, ao fazer, eu digo sempre, as leis são um pensamento, não é? Da sociedade. E então, se trazem essa questão da hierarquia, é porque percebe-se que a frequência... Quer dizer, não dá para legislar tudo, E aqui não é? um outro exemplo, o furto e o roubo. Exato. Ok, vamos ouvir o Dr. Gangula. Dr. Gangula, como debelar, como preparar a sociedade para que, em frente da melhor forma, pessoas com uma posição de vantagem importunem, né? Pronto, cometam atos de assédio no local de trabalho? E não só. Olha, na verdade, acompanhei ali a fala do nosso jurista e o nosso sociólogo. Claro, aqui eu estou tendo um olhar dialético, porque a sociologia tem um olhar diferente, o direito tem um olhar diferente, a psicologia tem um olhar diferente. Mas todas essas ciências, elas acabam se completando. Ora, existem dois tipos de assédio. Tem um assédio vertical e tem um assédio horizontal. O assédio vertical é aquele que vem do superior hierárquico e o assédio horizontal é aquele que vem de um colega. Todos eles são maus. Todavia, o que vem de forma vertical é perigoso, porque ele vem do chefe. E é muito comum nas instituições públicas, e eu falo porque eu tenho livros nessa direção, tenho pesquisas feitas nesta área. Tanto o superior hierárquico, ele é alguém que, em tese, representa uma instituição. E o exemplo deve vir dele. Como ele é o superior hierárquico, ele aproveita-se da posição de chefe, de líder, o que for, para fazer este assédio. Dr. Gangula, isso existe em Angola, acontece? Acontece, eu tenho um livro publicado sobre isso, Doenças Mentais da Corrente da Pressão do Trabalho, que eu faço uma pesquisa e eu aponto esses dados. Por isso é que, veja que o olhar jurídico, ele vê a lei, mas ele não vê a cicatriz emocional, ele não vê a cicatriz psicológica, ele não vê isso. Tem tanta importunação, tanto o assédio como é descrito na lei, ele não vê a ferida emocional psicológica. É isto que a psicologia tenta trazer à tona. Por quê? A minha pesquisa mostrou que uma boa parte das pessoas que são assediadas nas instituições públicas, elas acabam sofrendo com ansiedade, síndrome do pânico, acabam desenvolvendo depressão e o último estágio da depressão é o suicídio. Vamos lá.
O superior hierárquico, normalmente, ele não começa direto no assédio sexual. Ele começa com assédio moral. Ele ataca primeiro no lado psicológico e emocional. Do tipo, manda a técnica funcionária ficar com ele até aquela hora, por exemplo, que já não é hora dela ficar lá. A função pública, o horário é 8, 15, 15h30. E tem superior... Não é para tratar de algum expediente pendente, doutor? Perdão, repita a sua questão. Convite inoportuno. Não é para tratar de algum expediente pendente? Não, veja, a função pública, e o jurista vai me ajudar nisso, ela é clara. A lei da função pública é das 8 às 15, 15h30. 15 horas. Em alguns casos, as assistentes, elas acabam ficando um pouquinho mais, porque tem que dar assistência ao superior hierárquico. Mas eu não posso segurar uma técnica, por exemplo, até 18, 19, 20 horas, porque tem que estar a trabalhar. E quando não tem ninguém, porque o assédio, a pessoa que comete o assédio, é uma pessoa que ele olha quem está ao seu redor, ele pega oportunidades para poder fazer este assédio moral. E que, na maior parte dos casos, acaba no assédio sexual. Repare que uma pessoa, quando sofre o assédio psicológico e emocional, ela não consegue mais produzir, ela não consegue mais ter o equilíbrio emocional e não consegue mais ter a saúde mental, porque é disso que nós estamos a falar, ok? Isto precisa estar claro, porque se não for denunciado, e aqui está a questão, se ela denunciar, o superior hierárquico vai lhe botar um processo disciplinar, sabe aquelas formações que acontecem muito nas instituições públicas fora do país, tira esta pessoa nestas formações, ela tinha uma promoção, ele já não promove essa pessoa e essa pessoa aos poucos vai morrendo psicologicamente. É disso que nós estamos a falar. Está bem, doutor Cangola. Eu queria só concluir também a questão do assédio horizontal. Exato. Ele também é perigoso. Quando um colega vai cometendo diversas vezes o assédio na colega, também causa outros problemas da ordem emocional psicológico. E o professor doutor Augusto Cury, ele escreveu um artigo onde ele aponta que 60% a 70% de trabalhadores mundial são em decorrência do assédio moral, psicológico e, consequentemente, do assédio sexual. Precisamos rever isto. Obrigado, doutor, a levar-nos aqui para aspectos muito importantes, sobretudo ligados à vertente psicológica da pessoa. Vamos voltar à nossa educação, mas olhar de forma transversal para aquilo. Como é que hoje se pode construir uma sociedade sem esta vertente de assédio? É possível eliminar por completo? Eu acho que, olhando para a sociedade e entrando aqui um pouco naquilo que foi abordado pelos meus colegas, eu diria o seguinte: a preparação das pessoas é fundamental. Por exemplo, a temática... Doutor, dos seus anos de carreira no funcionalismo público, já algum dia sofreu um assédio? Nunca sofri. Porque eu sempre me afirmei como um profissional comprometido. Importunação sexual? Também não. E sabe qual é o problema, caro jornalista? Não, doutor. As pessoas têm que estar preparadas por aquilo que fazem e desempenham e exercem. Mesmo o caso que foi agora colocado pelo nosso colega do debate, Cangola, sim, com relação, por exemplo, ao horário, é relativo. Sim. Há serviços que, pela sua natureza, obrigam, por vezes, a extravasar o horário. E é normal que um superior hierárquico trabalhe mais 30 minutos ou uma hora fora do normal, sem ter que pôr em causa a sua condição ou, a partir disto, intentar uma situação desagradável ou um comportamento desviante. O que é importante, é necessário, na verdade, que as pessoas sejam preparadas moral e psicologicamente. Porque muitas vezes nós sentimos-nos ameaçados por não estarmos devidamente capacitados para exercer aquela função.
quando nós também não apresentamos o comprometimento com as atividades que nos são, no entanto, incumbidas, significa isto dizer que, olhando isso para a escola é um centro de instrução. As crianças, adolescentes, alunos estão aí para serem preparados. Eles estão desprovidos de comportamento que possa definir a sua integração, a sua exposição, a sua defesa diante do mestre. O professor tem que estar acima de qualquer interesse. O professor está ali para orientar. Mas existem professores que praticam assédio, doutor? Diga. Existem professores que praticam assédio? Não. Podem existir. Podem existir. Existem, doutor. E tem. Não podem, existem. E tem muitos. E nós temos procurado atuar da melhor forma possível, não só no município que eu dirijo, mas sim em todos os municípios. Isto é transversal para todas as profissões. Tanto onde há homens, sempre existirão práticas negativas. O diabo é filho de Deus, quem o mal anda também convém. Portanto, aqui é importante compreender primeiro de que as crianças, adolescentes e jovens devem vir já minimamente preparados a partir das famílias, com princípios basilares para a sua conduta social. Isto é que é fundamental. Para terem o perfil desejado. Porque um aluno, por exemplo, na escola, ou uma aluna, para sofrer assédio, ele tem que apresentar alguma fragilidade. Mas se ela está instruída, a partir da família, de que há limites na relação professor e na escola, não tem como o professor extravasar as suas competências, extravasar as suas medidas, a sua forma de olhar para o aluno. Mas, doutor, mas nesse caso, há casos, por mais que é bem verdade que disse bem a questão de nós precisamos formar, instruir e educar os nossos filhos, a família, nesse caso, tem aqui um elemento fundamental no processo da caminhada, na formatação da sua personalidade. É óbvio que nas escolas secundárias ou primárias, nas universidades, fundamentalmente nas universidades, aliás, já vimos vários casos que viralizaram nas redes sociais, de professores que, de facto, assediaram as alunas pelo facto de alguma delas, do ponto de vista da aparência, do ponto de vista da apresentação, não mostrarem, não se apresentarem da vida. Não terá sido difamação por parte das alunas? Não necessariamente. Aliás, nós somos professores e conhecemos como é a realidade, fundamentalmente nas universidades. Os professores sofrem assédios porque a aluna pretende alcançar alguma coisa, que é ter uma nota. A aluna teve P2, P1 negativa, P2 negativa. O doutor Danstato já disse que isto é importunação. Vou já lá chegar. No entanto, a aluna, sentindo-se tanto quanto nesse sentido, e criar mecanismo. E aqui onde vamos cair naquilo que diz o artigo 186, que não diz concretamente se é o que é. O artigo não descreve. O artigo descreve que o assédio é essa indiferença entre a posição hierárquica. Mas agora, no que diz respeito de funcionar para com funcionário, a lei não é específica. E é bem verdade que o colega disse aqui que não podemos confundir a hermenêutica jurídica. Claro, quem faz a lei são os homens. E é bem verdade que as leis que foi feita por nós é passível de alguma alteração. A lei é específica. Não precisa sobre este assunto no artigo 186, mas no artigo 191. Agora, uma observação também que eu gostaria de deixar ficar. O doutor trouxe um ponto muito importante que está relacionado à revelação de fragilidade da aluna. Mas eu penso que não é só por aí onde reside o grande handicap. Por quê? Porque a nível da minha introdução eu fui perentório relativamente à questão dos vínculos precários de trabalho e a questão, digamos que, da cultura organizacional débil. Porque aqui é preciso assegurar os canais de denúncia. Exatamente. Porque não é que a aluna demonstrou propriamente ou vai demonstrar alguma fragilidade, mas ela às vezes, e mais, não podemos confundir o silêncio ou o receio do estudante com o consentimento. Uma outra nota importante, é preciso, grande Cândido, assegurarmos os canais de denúncia. Bem, doutor, antes de irmos para as denúncias, gostava que nos ajudasse. Quem está a acompanhar o nosso debate, quais são os sinais que estão evidentes na norma de que estamos perante um assédio? A norma traz a questão da hierarquia. Sim. Primeiro indicador. Primeiro indicador, hierarquia. Quando não há questão não é questão de hierarquia. Temos que ir para o artigo 191. Vamos só ficar ainda na hierarquia, que em relação ao assédio. Quais são os sinais evidentes na norma
que possam levar a que se impute o crime de assédio. Exatamente, a isso também a nossa introdução respondeu. Todo comportamento com conotação sexual. Qual é o comportamento, doutor? Para que as pessoas nos compreendam. Comentários indesejados. Atenção, porque para estarmos em presença de um assédio, precisa efetivamente não haver consentimento do outro lado, ou seja, não ser algo desejado pela outra parte. Assim sendo, a ação ou comportamento despoletado... O doutor falou do comportamento, mas... Exatamente, o comportamento... Ele fala de procurar constranger a outra pessoa a sofrer ou a praticar ato sexual. Aqui no 86. Tem um indicador, tem uma referência. Sim, é justamente aí onde eu pego, fiz aqui... Por meio acabei de ordem, ameaça, coação ou fraude. Exatamente, eu acabei por escalpelizar, exatamente. Não é? No sentido de manifestar em sede de qualquer deixar comportamento. que o doutor Anastácio termine. Sim, doutor Anastácio dizia. Sim, o que eu fiz é escalpelizar, não é? Que isso verifica-se em todo comportamento com conotação sexual, que pode ser mensagem. O colega, a nível da introdução, fez menção dos convites indigestos. O doutor está a dizer que o chefe não pode apaixonar-se pela subordinada? Pode apaixonar-se, mas não pode ser inconveniente. Se não há aqui aquele elemento reciprocidade, logicamente que não podemos insistir, porque aqui está a dignidade da pessoa, está a liberdade da pessoa. Mas ele pode tentar. Pode tentar, mas se não haver, digamos que, aceitabilidade, não deve. Aqui, por isso é que fora dessa cadeia, por exemplo, de, digamos que, relação de domínio, o artigo 191 denomina, por exemplo, a importunação sexual. Você não pode importunar o teu superior hierárquico, seja lá quem for. Não é? Mas, doutor Carlos, na relação professor-aluno, nem pode haver essa tentativa. Não pode? Não pode. Não deve? Não deve. Ok. Eu queria Porque o professor deve apresentar-se diante da aluna como o moderador, o instrutor, o educador, o orientador. Ok. O aluno, a aluna, doutor Edson, espera do professor um comportamento exemplar. Okay. Doutor Edson, não queria admitir isso. Rapidinho mesmo, vamos fazer vamos fazer uma intervenção. Há também um acréscimo a fazer. É preciso termos muito cuidado com o comportamento humano. Ok. Doutor, vamos desenvolver melhor. Assim que tivermos de regresso, vamos cumprir um breve intervalo. Já voltamos. Doutor Edson. Como falou-se sobre a questão dos funcionários públicos, nós tem um meio de denúncia, que é a Direção Nacional de Denúncias. Vamos já falar dessas denúncias, para que as pessoas também nos acompanhem e façam estas denúncias. Vamos fazer um breve intervalo, já voltamos. O nosso tema hoje é assédio sexual, que ocorre não só no espaço escolar, mas até em estabelecimentos comerciais, em instituições públicas e privadas. Está a acompanhar a TPA daqui a pouco. Já estamos de volta, vamos seguir com o debate. Hoje, o assédio sexual está em reflexão na TPA. Doutor Edson Horta, antes de irmos ao intervalo, pretendia fazer um acréscimo ou apelar à sociedade para que também eleve a cultura de denúncia. Sim. Não, eu estava a referir como foi apresentado pelo Dr. Gangula Souza, a questão do estudo que fez relativamente à função pública. Dizer que os funcionários públicos têm um instrumento para fazer a denúncia, que nesse caso é a Direção Nacional de Denúncias e Reclamações do IGAI, ou seja, ele tem um meio para poder fazer essa denúncia. Quer dizer que o IGAI, enquanto órgão de controlo e fiscalização das medidas ligadas à legislação da função pública e também tem aqui tem essa direção que tem mesmo a função de acompanhar, de receber essas denúncias dos funcionários que estão numa situação, não é, de assédio. Portanto, como também o programa tem essa vertente pedagógica, é no fundo esta informação que nós queremos passar aos funcionários. E uma nota, por exemplo, para as empresas privadas e as empresas do setor empresarial público, isso recai para uma peça. Mas é importante aqui informarmos também aos nossos telespectadores que existem limites de competência. Sim. Por exemplo, o empregado, uma peça
pode efetivamente aplicar sanções ao empregador por violar disposições atinentes à Lei Geral do Trabalho, que acabam por propender para os direitos do trabalhador e companhia limitada. Mas aqui uma outra situação, que o assédio está previsto e punível nos termos do artigo 186 do Código Penal, o que não é responsabilidade do MAPS. Aí a parte interessada deve efetivamente acionar os órgãos de polícia criminal para efetivamente despoletar o competente processo crime. Mas Doutora aqui uma Anastácio, questão, este é um uma nota muito Doutora importante. Anastácio, já que falou que é crime, gostava de saber, para melhor fazer compreender os telespectadores, é um crime semi-público, particular? Ou ele depende, digamos que, do input da parte visada. No caso, o trabalhador ou o estudante. Estamos a falar de um crime particular? Exatamente. Nessa linha de raciocínio... Parece que a pessoa que sofre o assédio deve constituir-se como assistente no processo. Exato. E constituir advogado? Diga? Deve constituir advogado. Olha, não consigo precisar ao certo porque teríamos que ser um bocadinho mais preciso no que diz respeito à norma. Mas há um ponto aqui que eu gostaria de reforçar, muito importante, que está associado à tutela necessária, que traduz-se na proteção adequada dos direitos de quem legitimamente requer. E esse é um elemento até que eu trago numa obra que estou a preparar, o exercício do poder jurisdicional em Angola, que falta, porque a Constituição da República, por via do seu artigo 29, dispõe que a todos os cidadãos... É assegurada a justiça. Exatamente, de forma efetiva. Sim, sim. A justiça efetiva não é assegurada de qualquer forma, ou seja, a tutela precisa ser necessária para que seja efetiva. Okay. Nessa linha de raciocínio, o que é que eu quero dizer? É preciso valorizarmos as diferentes formas de resolução de conflitos ou de intervenção nos conflitos. Sabe o que é que acontece? Uma intervenção indevida acaba por provocar instabilidade no emprego, que poderá, no caso, resultar na extinção do vínculo laboral, pelo bem ou pelo mal, e lhe digo mesmo por experiência própria. Ainda que o tribunal determinar a reintegração do trabalhador, cria-se aí uma série de situações que o trabalhador acaba por abrir mão do posto de trabalho, porque depois fica a questão aquilo que o doutor Ngangula chamou de assédio moral. Então, a intervenção... Provar, sim, Gustavo, já que está na norma, como provar que há a consumação do crime de assédio e qual é a moldura abstrata prevista para quem comete? A moldura penal vai até, por exemplo, 3 anos ou ainda 360 dias de multa. Se implicar, por exemplo, no caso dos estudantes, menor aí a moldura tem uma ligeira agravação que vai de 1 a 4 anos. Estás a ver? Então, o que é importante refletirmos é justamente na tutela necessária, porque, conforme disse, não podemos confundir o receio ou o silêncio da vítima com o consentimento, porque o grande problema é um canal eficaz, não é? Ele sabe, falou-se dos professores, infelizmente, é uma situação mesmo infeliz, porque as instituições de ensino são oficinas de virtude. É lá onde deve-se moldar o homem novo. Mas o dedo acusador vai apenas para os professores ou também existe Mas nós estamos a falar aqui em 2 contextos. Contexto laboral, contexto escolar. Podíamos falar de muitos outros setores, não é? Vamos ouvir também o Dr. Ngangula. O Dr. Ngangula está do outro lado. Dr. Ngangula, esta questão das pesquisas que fez, ouviu uma série de pessoas, sobretudo estudantes, aponta-se mais o dedo ao professor. Os outros entes estão isentos desta prática? Permita-me só, Cândido, antes de responder essa questão, fazer um gancho na fala do Dr. Anastácio, apontar alguns sinais do ponto de vista psicológico que vão se manifestando em uma pessoa que está sofrendo assédio moral e, consequentemente, o assédio sexual. Portanto, esta pessoa, ela muda de comportamento automaticamente na instituição onde ela trabalha.
era uma pessoa que desenvolvia a relação interpessoal muito bem, passa a não desenvolver. Um segundo ponto, esta pessoa, toda vez que ela se cruzar com um assediador, ela vai tentar fugir, vai procurar mudar de sala, o coração dela dispara e isto até pode provocar um ataque cardíaco. Esta pessoa que produzia muito passa... Doutor Ngangula, o coração não dispara de sentimento, de afeto, da proximidade ou dispara de medo? Não, sim, de medo, porque o medo, a fobia, ela tem vários efeitos colaterais. Um dos é o coração disparar. Porque quando você vê a pessoa que te assediou, você desenvolve um mecanismo de defesa. O cérebro, ela desperta algo em si, que é o tal de mecanismo de defesa. Você procura mudar de posição, de caminho, tanto é que algumas pessoas que foram assediadas, elas rapidamente vão aos recursos humanos e pedem mesmo mudança. Portanto, a pessoa também desenvolve a ansiedade o tempo todo. Isto são alguns sinais, do ponto de vista psicológico, que acontecem quando uma pessoa é assediada. E os telespectadores e os meus colegas de painel acreditem, tratar alguém com traumas emocionais, psicológicos, não é nada fácil. E, sobretudo, causado por este assédio moral, consequentemente sexual. Indo à questão que me colocou, sim, as pesquisas que eu andei fazendo, eu sou pesquisador, tenho vários livros publicados, aponta-se que muitos professores, na verdade, eles aproveitam-se da posição que ocupam, porque, veja, o professor em relação ao aluno, isto no contexto já escolar, ele está em uma posição de vantagem em relação ao aluno, ok? Então, e muitos deles têm algum desvio comportamental e esses desvios levam-lhes a cometer este assédio moral sexual. Na fala do doutor da educação, não sei, depois me ajuda, meio que eu entendi que algumas alunas mostram alguma fragilidade. Já até ouvi pessoas que dizem, há alunas também que vestem-se mal, e isto de alguma forma propicia o espaço para o assédio. Quem pensa desta forma, pensa errado. Claro que a nossa sociedade, existe padrões, existe uma conduta, mas eu não posso, e não estou a dizer que é isto que o doutor disse, mas eu não posso aceitar que alguém cometa o assédio sexual porque uma aluna colocou uma saia curta, uma aluna foi assediada porque colocou um calção... Não, isso não existe. Isto é mesmo desvio comportamental deste professor. E em muitos dos casos, eu digo, para além de ser tratado, ele tem que ser denunciado, julgado e condenado nos termos da lei. Porque uma pessoa, um professor que comete o assédio sexual numa aluna, ele vai causar um trauma para aquele aluno por resto da vida. Okay. É só lembrar, bem rápido para terminar, é só lembrar de casos de adolescentes que foram abusados sexualmente, adolescentes de 9, 10, 11, 12, 13 anos. Essas pessoas vivem com por resto da vida traumatizados, porque mexeram com a honra, com a parte sexual desta pessoa. E isto, o reflexo dele é pessoas traumatizadas na sociedade. Você vê um adulto que o tempo todo arruma confusões na estrada, um adulto que está estressado o tempo todo, um adulto que não consegue se manter naquilo que são os padrões éticos sociais, em muitos casos é porque foram um dia abusados, porque um dia alguém lhes fez o assédio sexual e consumado mesmo. Portanto, isto deve ser tratado, né? Uma nota muito rápida. O doutor Katemba está já há algum tempo. Sim, eu tive a apreciar... Doutor Katemba, a sociedade poucas vezes, ou raras vezes, vê julgamentos a decorrerem, a envolverem determinadas figuras, pessoas com uma posição social
a responderem pelos crimes de assédio. Sim, Não há denúncia, não existem processos. Qual é a tua percepção social? Há um certo enfraquecimento no que diz respeito às autoridades da tratamento desse quesito. Há um enfraquecimento? Há um enfraquecimento. E aqui vamos fazer uma pergunta de partida: por que as pessoas não denunciam? E aí o Horton levantou há pouco tempo que as pessoas não têm a cultura de denunciar. Porque as pessoas não verificam, não observam, não há casos concretos, né? Raras vezes, e conta-se nos dedos. Ou porque há complexidade nesses casos? Não, porque os órgãos que deveriam dar resposta a este tipo de caso, poucas vezes dão tratamento. E o cidadão que está numa instituição, infelizmente, que está a ser assediado pelo seu chefe, portanto, vai ter que engolir sapos, não é? Vai ter que aturar e depois entende e queixar e depois poucas vezes vai ter um tratamento nesse quesito, então torna-se difícil. Portanto, cai-se no pensamento que a corda vai arrebentar do lado mais fraco. Por um lado também, mas aqui a questão fundamental é óbvio que deve haver uma democratização da informação, de maneira que as pessoas possam aprender que, de facto, existe um dispositivo legal, temos um código que, de facto, condena esse tipo que é considerado crime, quem assim o fazer, a moldura penal é de 1 a 3 anos ou a 4 anos de prisão, caso a situação da segmento. Mas as autoridades, no caso do MAPES, o IGAI, disse bem o Horton, essas instituições em causa dão um pouco a resposta nesse quesito. Vamos nos grandes shoppings que estão aqui em Luanda, por exemplo, onde os nossos primos e irmãos estão lá a trabalhar, as condições de trabalho que são submetidos lá a trabalhar, péssimas, para além da violação fundamental dos direitos fundamentais e garantias do próprio funcionário. Catemba, vou já terminar. Queria só reforçar que essa ação, e o Catemba acompanhou e a TPA passou, que as Inspeções Gerais do Trabalho, depois no âmbito do trabalho... Não, tem-se feito as inspeções, mas é verdade que precisamos intensificar essas ações. Não, deixa-me só terminar. Depois de quantas denúncias? Não, Catemba. Depois de quantas denúncias? Depois de quantas denúncias? Sim. A IGT tem atuado. Vai para lá. Não. Vai para lá. E acompanha esta? Acompanhei, claro. Não tem como acompanhar, mas isso não vamos sentir, porque foi um trabalho contínuo, mas foi força. Mas também, por um lado, é preciso reconhecer as ações que foram despoletadas, mas é a necessidade efetiva de intensificar essas ações inspectivas. É o que eu estou a dizer. Eu não quero aqui dar glória pelo facto de ter essa cobertura. Não. Isso resultou-se, por um lado, devemos sim pontuar. Mas quantas vezes faz-se denúncia desses casos dos nossos primos que estão na cidade de China, onde somos os maus tratos e de direitos fundamentais que vocês, enquanto órgão de uma peça, deveriam estar lá para salvaguardar o seu interesse? Estamos lá. Fazem pouco. Então, o trabalho dele Deixa-me só terminar. Então, este tipo de ação enfraquece o sentimento de pertença do funcionário em fazer a denúncia. O funcionário, a funcionária, nesta que está a ser assediada pelo libanês ou pelo trabalhador, nesse caso, e ele sente que, de facto, os mecanismos jurídicos que se salvaguardam, não que não se faz-se pouco. Se ele for denunciar, e raras vezes nós vimos de empresas que foram responsáveis por ter esse tipo de prática, conta-se nos dedos. Várias vezes isso ocorre. Então o cidadão vai ter que consentir o assédio e não coisa. Por mais que o seu superior esforça-o, ela vai ter que, não vai ceder mesmo. Em alguns casos tem que ceder porque ela também tem outras coisas a alcançar. Sente-se fragilizada. Então vai ter que servir. É justamente daí. É exatamente ao ouvir uma peça. Tem, de facto, a questão da campanha do trabalho digno, que de facto permitiu ir aos estaleiros, permitiu, de facto, defender os interesses dos trabalhadores. Então, vai na loja de processamento, vai em Fiana, nas lojas, nas fábricas de processamento. É importante nos compreender. Nas fábricas de processamento, as condições que os funcionários são submetidos, Horton. É uma ação pedagógica. Eu não estou a dizer que uma peça não faz... Horton, eu não estou a dizer... Vou terminar o declínio. Eu não estou a dizer que uma peça não faz nada. Faz pouco. Vai em Viana, nas fábricas de processamentos de... Há lá também assédio sexual?
Não, pode referir como mas uma são violação questões, fundamental. são questões que podem servir de fonte de ignição. Vamos falar dessa questão. Agora, com relação a esse ponto, já para dar a palavra no meu digníssimo colega Horton, é óbvio que o deve-se fazer aqui um trabalho unificado, né? Vocês, enquanto imprensa, nós estamos aqui a discutir para alertar os nossos irmãos, primos que estão, e o funcionário em geral, que de facto existem normas jurídicas que estão em passar a salvaguarda desse interesse. Mas agora, é preciso que haja essa confluência. Uma resposta da parte do órgão. Para além da resposta, o funcionário deve sentir que, de facto, está protegido e a instituição em causa dá resposta. Porque se não houver resposta, vai haver um enfraquecimento em termos de denúncia. Porque as pessoas só não denunciam porque sentem que, de facto, não há uma resposta em altura. Okay. E quando não há resposta em altura, vão consentir e pronto, fica assim. Claro. Okay. Então, o doutor Katema está a levantar essa questão. Não foi aceito como assessor numa empresa destas? Não, a questão fundamental não é. A questão fundamental não é. Não será assim. Sim. Não é. Doutor Edson Horta, essas questões que foram levantadas, quer rebater? Não. Não, eu não concordo com o Katemba dizer que a ação é pouco. Eu entendo que é uma ação contínua, porque o Katemba fala mais. Quer mencionar, quer citar. Não, é o facto de ter citar alguns casos que já foram resolvidos e têm alguma liberdade em falar? Não, tem por exemplo, a ação de inspeção, ela tem faz-se uma primeira visita, não é? Para onde identifica-se um conjunto de inconformidades. Quantos casos, o ano passado, em 2025, quantos casos foram acompanhados? Não, eu posso falar, de denúncia? Não, assim, em termos de números de denúncia. Em termos de assédio, para não errar, não vou dizer aqui, não consigo apontar um número em concreto. Mas posso dizer de mais de 4.000 ações respectivas que foram feitas, e essas ações são feitas tanto por via ordinária, não é? Programadas, e há aquelas também extraordinárias que resultam mesmo de denúncia dos próprios trabalhadores. E nós vimos agora, e foi amplamente divulgada a campanha Trabalho Digno para quê? Para desincentivar. Está falando do trabalho digno ou do assédio? Não, estamos a falar de forma geral. No caso, de forma geral, exatamente. Essas ações foram trazidas para o público, por quê? Para desincentivar, porque é importante mesmo trazer isto ao público, mostrar, olha, esta ação não é boa e é preciso punir. Mas, e por outro lado também, é pouco muito. Por outro lado também é muita ação. É muito. Não estou a dizer que nós estamos... Não estou a dizer que o que é questão importante é dizer, deve ser necessariamente uma ação, deve ser uma ação contínua. E aqui também a responsabilidade não é só uma ação da expensão. O doutor Katema pergunta quais são os casos que foram levados até a julgamento. Não, os casos que foram levados até o julgamento... em 2025 tivemos pelo menos um caso? Não, são vários casos que vão levar. Está aqui o doutor que é jurista, pode até... Mas eu já precisei também que existem limites de competência. Nós não conseguimos... Uma peça tem uma linha de atuação que pode sancionar as empresas justamente por violação. Doutora Anastácio, quando fala de limite de competências, isto coarta a visão de uma peça em acompanhar os processos? Eu penso que sim, sobretudo em sede desses processos crimes de natureza crime. Uma peça pode, por exemplo, aplicar sanções de cunho administrativo às empresas por violação às disposições da Lei Geral do Trabalho. Se eu me apetece, por exemplo, acompanhar um caso até o final, isso não vai gerar um sentimento de prevenção? Por exemplo, uma tese dizer o seguinte, olha, sim, nós tivemos em 2025 3 casos, estes foram até julgamento, o resultado que tivemos é que a pessoa que cometeu o crime de assédio foi condenada. Não seria bom também? Teria que se fazer aqui uma engenharia multissetorial. Chama isso engenharia multissetorial? Exatamente. Sim, haveria essa necessidade porque isso acaba por tangir a vários órgãos. As ações inspetivas foram realizadas... Uma tem um gabinete jurídico. O gabinete jurídico, esse é um outro problema. O gabinete jurídico não presta atos a favor de terceiros. É um gabinete de apoio. Não, as pessoas têm uma percepção errada daquilo que é o papel do gabinete jurídico. Acompanhar não pode. Do ponto de vista legal, com certeza a TPE também tem um gabinete jurídico. Sim. A missão dos gabinetes jurídicos é prestar assessoria jurídica à direção. Exatamente. Por exemplo, o caso da titular da pasta, não é? O gabinete jurídico não pratica atos a favor de terceiros. Doutora, e nem pode. Há um caso que ocorre numa determinada empresa
e o caso está a ser acompanhado, para além de se despoletar o processo disciplinar, que é interno... E nem há possibilidade da aplicação do processo disciplinar. Não, estou a dar um exemplo. Vamos supor que neste caso haja também um crime. Do ponto de vista externo, Sim, não é? Vamos supor que neste caso também haja um crime e que transcende para este órgão, é remetido para o órgão judicial. É tratado. Não há aqui um interesse da empresa em acompanhar aquele caso? Na verdade, sim, assim, o que eu digo é o seguinte, não é? Nós podemos ter os registros de denúncias. É não por aí, sim. Agora, aquilo que é a sentença, a decisão que o tribunal tomar, imagina os inspetores estarem a acompanhar cada caso que chega até o tribunal, vamos supor, cada caso. Por isso é que está aqui, é melhor falar de um trabalho ou seja, de comunicação. É o que eu disse, isso é um acompanhar em direto. É possível fazer essa convolução até e ajudar, não é? No caso, o Ministério do Trabalho, enquanto órgão auxiliar do titular do Poder Executivo, ajuizar políticas de contenção. Vamos saber do setor da educação se não tem estado a fazer acompanhamento. Ou também em 2025 não tiveram sequer um caso. Não, casos houveram. Falando concretamente da educação, gostaríamos de dizer que toda essa abordagem que estamos aqui a fazer, deveríamos enquadrá-la num âmbito de despertar a atenção na sociedade. Exatamente isto. E dali trabalharmos mais na prevenção. Porque quer o digno jurista, o meu amigo e colega de profissão, Dr. Katemba, assim como o nosso diretor nacional do MAPES, toda a analogia feita aqui demonstra que, na verdade, temos várias lacunas, até no tratamento do próprio fenômeno em si, como assédio sexual. É daqui de que é necessário, por exemplo, encontrar-se mecanismos que permitam que as instituições tenham, digamos assim, canais que levem os denunciantes a fazerem sentir aquilo que eles vivem de facto, ser enquadrado no âmbito jurídico, se configura, na verdade, como um mau procedimento, um crime ou uma prática ilícita no âmbito do fenômeno que vai tratar, ou não. Nós, no campo educacional, uma escola é uma instituição que tem, no entanto, órgãos internos, órgãos de apoio e órgão executivo. Temos o Conselho de Direção, temos o Conselho Pedagógico, que são os órgãos que orientam a instituição em si. E temos órgãos de apoio, temos a Comissão de Pais e Educação. Um pai, por exemplo, que receba uma explicação, uma informação do seu educando, de que terá sofrido alguma pressão psicológica na instituição, o pai pode ir à instituição e apresentar a queixa, por exemplo, à Comissão de Pais. Temos, por exemplo, a Associação dos Estudantes, é também um mecanismo e também um órgão de apoio à instituição. E temos, dentro da própria componente dos profissionais da educação, temos professores que estão ligados, entanto, aos sindicatos de associação. Quer o Simprof, o Simtênio, os professores, no caso da AP, desenvolvem trabalho de educação moral e cívica aos seus professores, aos seus quadros, onde nós combatemos comportamentos desviantes, tendentes a criar o enquadramento jurídico. Isso configura naquilo que nós pretendemos encontrar. O professor ser, na verdade, um profissional comprometido não só com a técnica e a ciência, mas também comprometido com a sociedade, em termos de mostrar o que nós somos, de facto, enquanto angolanos. Queremos uma sociedade sã, não é? Livre de comportamento desviante, livre e que ajude a formar quadros que vão conduzir Angola nos próximos tempos. Ok, vamos ouvir também o doutor. Doutor Ngangula, pouco se faz ou porque os casos não são denunciados para que cheguem aos órgãos de justiça, os órgãos com competência de administrar a justiça, no caso, os tribunais? Eu preciso fazer aqui uma ressalva. Esta questão do assédio, do que é assédio e do que não é assédio, tem uma linha tênue ali. Por quê? Porque senão também vamos pensar que tudo é assédio. O superior hierárquico chamou a atenção ao técnico, é assédio. O superior hierárquico exigiu que se entregue um trabalho, um parecer, um documento em 2 ou 3 horas,
levando em conta a urgência, é assédio. Então precisamos ter muito cuidado a ver o que é assédio. Do ponto de vista de lei, o doutor Anastácio mostrou o que é assédio. Do ponto de vista psicológico, vimos que o assédio são aqueles comportamentos que constrangem a outra pessoa do ponto de vista emocional, psicológico e etc. Há muito pouca denúncia, muito pouca denúncia. Eu ainda, desde que estou aqui em Angola, não vi um caso de uma entidade que cometeu assédio sexual sendo denunciado publicamente e depois levado ao tribunal. Houve um caso, e isso ficou muito conhecido no Brasil, o ano passado, permitam-me que eu dou esse exemplo, do ministro, foi o ministro dos Direitos Humanos, da Justiça e Direitos Humanos, alguma coisa assim parecida, agora no governo Lula. Houve uma denúncia que ele cometeu o assédio sexual a uma trabalhadora do ministério na qual ele era o titular. Olha só, a denúncia saiu num dia de manhã, às 7 horas, os órgãos de comunicação começaram a bater o dia todo. Quando eram 18 horas, o presidente do Brasil exonerou aquele ministro e ele está respondendo judicialmente. Nós aqui não vemos isso. Por que a gente não vê isso? E a minha pesquisa mostrou que existe muito assédio sexual, moral. O doutor questionou, o doutor Gangula fez a seguinte questão: por que nós não vemos isso? E eu reforço a questão. Pois, então, aí é que está. Primeiro, e foi falado ali entre os colegas, precisamos melhorar os canais de denúncia e fazer sentir a lei. A nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Doutor Gangula, porque as vítimas têm sido persuadidas a desistir de processos? Não, eu conheço casos e eu coloco no meu livro Doenças Mentais Decorrentes da Pressão de Trabalho, coloco no meu livro casos de 3 ou 4 mulheres que foram assediadas, que denunciaram, simplesmente a coisa não andou. Já vai para o tribunal e enrola e daqui a pouco prescreve e tudo mais. Eu não sei o que se passa. Na verdade, um juiz é que poderia responder essa questão com mais propriedade. Por quê? Porque eles é que recebem as denúncias. Fato é que os angolanos, não é comum ver uma entidade, um superior hierárquico de renome sendo julgado. E acontece. É só andar um pouquinho pelas instituições públicas, a gente vai perceber que tem muito assédio moral, muito assédio sexual, muito. E algumas, permitam também dizer isso, como não tem uma educação, como se foi dito ali pelos colegas, acabam cedendo para que consigam galgar profissionalmente. Portanto, eu acho que precisamos sim melhorar a cultura de denunciar, devemos ter prova, porque quando for fazer uma denúncia, eu preciso ter provas. Só que as pessoas têm medo da retaliação. O doutor Anastácio e os outros colegas falaram muito bem. Quem vai me defender quando se criar aquele clima ruim lá no trabalho? Se a denúncia não andar, eu vou ser hostilizado o tempo todo, vão me colocar no computador o dia todo sem me dar trabalho, eu não vou ser colocado para fazer formação, quer dizer, vão me colocar numa situação complicada. Quem vai me defender? Aí eu, cidadão pacato, vou pensar 2 vezes, denuncio, não denuncio, vou perder o meu emprego, tenho famílias, tenho filhos, como é que fica, tá vendo? Então, os órgãos competentes precisam, sim, proteger as pessoas que denunciam. Ademais, é importante que uma PES e outras instituições de direito criem algumas instituições que dê apoio a estas pessoas que sofrem este assédio. Porque as pessoas, às vezes, quando não têm o devido acompanhamento, criam problemas. Então, eu ainda estou à espera, Cádito, de ver uma entidade neste país que, de facto, cometeu assédio moral e sexual sendo julgado publicamente, assim como acontece lá fora. Obrigado, doutor Gangula. Doutor Catema, falaram de 3 casos que o doutor Gangula falou de 3 casos
retratados no livro, as denunciantes acabaram por desistir. Claro, é para ver até que ponto nós estamos, né? E por um lado assim podemos até considerar que hoje tornou-se normal esta prática de assédio, esse comportamento de assédio nas instituições tornou-se normal. E até as pessoas, as vítimas desses casos, dizem, não, o chefe me assediou, mas não dele muito coisa, né? Não dele uma resposta satisfatória. Então, até, por exemplo, até que ponto, em termos de tratamento, nós estamos... E aqui, por um lado, depreende-se que, de facto, há um certo enfraquecimento no que diz respeito ao tratamento disso. Porque os funcionários sabem que, de facto, a nível de tratamento, e o Dr. Angola fez questão de dizer que está aqui em Angola já há um tantos anos, nunca viu, salvo contrário, pessoas a serem levadas à barra do tribunal porque cometeram esse crime. Ou seja, do ponto de vista daquilo que é a norma jurídica, está lá bem escrita. Mas também não precisa ser um ministro, pode ser um diretor. Claro, e qualquer um. Pode ser um chefe de secção, um gerente. Fundamentalmente, nas empresas privadas que nós temos verificado atropelos fundamentais dos direitos dos funcionários, não é? Que nem sequer têm quase nada. Agora, imagino que diz respeito a sério. E alguns desses gestores enfraquecem mesmo, dificultam a vida dos funcionários, que é para depois alcançar os seus fins, por exemplo, não é? Os salários baixos, empresas que, de facto, não cumprem o normativo, por exemplo, de pagamento de salário mínimo dos seus funcionários. Quer dizer, deixam os funcionários a mendigar para depois tirarem proveito disso. Portanto, são essas questões fundamentais que nós temos verificado a nível das instituições que, de facto, há um certo olhar tímido, um certo olhar muito tímido por parte das instituições no que diz respeito a isso. Então, quando o funcionário, porque não basta só, estamos aqui a discutir, estamos num espaço de pluralidade, entanto é normal que o outro não vai defender o que tem feito, eu não disse que não tem feito muito, disse que tem feito pouco. Catemba, pode também, mas e quando o funcionário não verifica, diante do seu grupo de referência, esses elementos fundamentais, estamos aqui a discutir, que é considerado crime no Código Penal, está lá escrito, mas raras vezes nós vimos pessoas a serem responsabilizadas, raras vezes nós vimos. Entanto, isso enfraquece. E hoje tornou-se normal assediar, hoje tornou-se normal. E aqui a psicologia... Doutor Catemba, pode também considerar-se, por exemplo, um sinal de assédio quando a funcionária ou a trabalhadora recebe um convite do chefe para viajar, são os dois? Não, porque o assédio é um processo. Quem assedia numa pessoa qualquer, é inteligente. E pelo facto da norma jurídica dizer que, de facto, pela posição social do próprio gestor ou próprio diretor, ele vai logo a princípio com os não. Vai criar estratégia, é um inteligente, vai fazer um convite, vai de uma formação para Lisboa. Se no interior nunca deu formação, está a mandar para Lisboa. Ou seja, são elementos fundamentais, subjetivos que... É Lisboa que tem condições. Não precisa. Aqui você, a nível local, você tem gestores que de facto podem na formação de recursos humanos. Está aqui o Wharton, por exemplo, e o gestor, como sabe, não é? Que pretende alcançar o seu fim, que é o desejo sexual. Cria estereótipos. E esses estereótipos são o quê? Formação no Brasil, por exemplo, ou em Portugal. Convite para o jantar. A recarga, o dinheiro cabimentado pelo gabinete, tira uma parte, dá na secretária. Isto fica... Portanto, são estes elementos fundamentais subjetivos que algumas vezes as nossas irmãs acabam por não dar conta. Quando depois despertarem, estão num circuito bem fechado. Jornadas laborais aos fins de semana. Essa questão é fundamental e aqui eu concordo aqui com o meu amigo o Inácio, é facultativo. Temos instituições, não é, que de facto o horário é complexo, no entanto, que para quem é secretária ou para quem é secretário há uma isenção de horário. Por isso é que essas pessoas que trabalham nesses gabinetes específicos, quer de ministro, quer de gestores, têm um complemento, uma representação complementar. Tem uma complementação, uma representação representativa de salário de 30% a 40%, porque tem aquelas horas que de facto têm de sair muito mais cedo. Então, isso é facultativo. Agora, cabe quem lá estar ter cortesia, ter elegância, ter responsabilidade do que está a fazer. Então, o mesmo acontece com os professores, não é? Que é da universidade. O doutor Inácio disse que de facto nunca foi assediado. Que é normal, porque dá sinais que de facto, que de facto não adianta. Mas para quem é professor, o professor nesse caso, que são... Mas já foi assediado. Eu? Sim. Já fui, várias vezes. Já fui. Mas aqui a psicologia... Doutor Catemba já assediou. Não, porque aqui a psicologia... A psicologia tem um elemento fundamental que vai nos permitir filtrar, que é a razão. Nós até estamos aqui, podemos até ter aquele desejo de querer assediar, mas depois a razão vem em nós e que vai permitir com que não, esse procedimento que eu estou aqui a fazer
não é certo. Aliás, vai inodoar a minha reputação. Então, nunca pediu para levarem as folhas de prova ao gabinete? Não, nunca. No gabinete, eu não tenho gabinete. Na universidade não tenho gabinete. Aliás, já pedi, vou lhe confidenciar que já pedi para trazer a folha. E mais, algumas vezes quando a prova na universidade, mas é aluno, não convidar... É aluno, não é aluno. Não, que aparecer, o aluno convidar e sem nenhuma intenção... sem nenhuma intenção, porque agora basta ver uma coisa. Hoje, conforme as coisas... Com esse avanço das tecnologias, com essa invasão das tecnologias, pode estar a gravar para os professores, fundamentalmente para os professores, é preciso ser muito sábio para assediar uma estudante. É preciso ser muito sábio, porque não sabe quanto estão a gravar. Então, são esses mecanismos fundamentais que vai permitir com que as autoridades, o MAPES e outros órgãos fundamentais, que de facto, quando a funcionária sentir-se lesada, que de facto estão a ferir a sua liberdade, a autodeterminação. Então tem que denunciar. Doutora Horta, ajude-nos a definir aqui um manual de ética, de boa conduta, de pureza de uma funcionária pública para que resista também aos atos atentatórios de assédio. Não, nós temos de facto a resolução número 27, na pauta deontológica, temos também a própria lei de base da função pública que diz quais são os direitos, quais são os deveres. Isso aí, entre o artigo 9 ou 10º, salvo algum engano, falam sobre essa questão de que quais são a conduta que um funcionário público deve ter no exercício da sua atividade. E até se formos na lei da propriedade pública, tem até uma disposição que fala daquilo que o funcionário público deve negar atos que são considerados ilícitos, tarefas, não é? Que bem orientado, que eles devem negar. Está lá, salvo algum engano, mas está aqui o doutor, pode me ajudar nessa perspectiva. Mas eu digo que, no fundo, o que nós precisamos também é um trabalho nas várias dimensões. A questão do assédio, por exemplo, não o assédio, do centro de a importunação, pode até ocorrer no seio familiar. E ocorre. E muitas vezes não é divulgado. Essa questão da falta de denúncia também pode ocorrer, e aqui o doutor Katemba, como sociólogo, pode até explicar que talvez seja a questão, ou seja também uma questão para estudar porque é que às vezes ocorre isso, essas situações de importunação, e as famílias vão escamoteando essa questão. E isso também depois torna-se, porque ele aprende na família, depois vai subindo vai até a instituição, a empresa. Em que ele trabalha. Então é um trabalho quem não é um bom cidadão jamais será um bom diretor. Sim, é exatamente o que o professor também fez referência, que é um trabalho que deve ocorrer nos três níveis da sociedade, quer na escola, quer na igreja, quer na família, e a questão que fez muito bem referência da ação, como é que podemos dizer, preventiva, não é? Preventiva. Agora, a divulgação, claro, de atos desta natureza vão ser um elemento importante para desincentivar. De facto, concordamos que, por exemplo, passar mais ao nível dos canais de comunicação, pessoas são sancionadas em função dessa conduta. Isso vai ser importante, porque às vezes até pode existir registros, mas se não forem divulgados, não é? Ninguém saberá. Doutora, isso vai ajudar a despertar a sociedade se determinados casos chegarem, por exemplo, já na fase judicial e serem reportados? Claramente, aqui chamamos a questão da prevenção geral positiva, não é? Mas há uma nota que eu gostaria de dar. A nível da minha introdução, eu fiz referência aos vínculos de trabalho precário. Sim. Eu fiz referência à ausência de cultura organizacional em determinadas instituições. Eu disse, está-se a desencadear um conjunto de ações? Sim, mas é preciso intensificarmos essas melhorias claramente. A Lei Geral do Trabalho, por exemplo, agora traz como regra os contratos por tempo indeterminado. Anteriormente, as pessoas tinham a possibilidade de celebrar por tempo indeterminado ou por tempo determinado, mas a lei diz agora, a regra é tempo indeterminado. Excepcionalmente, podem celebrar contratos determinados. É um aspecto positivo que, em muitos dos casos, colocava os trabalhadores numa condição de fragilidade, em que o empregador podia dizer que eu renovo o contrato, faça essa cedência. É um aspecto positivo que nós conseguimos. Há necessidade de
reforçar as ações respectivas, claramente. Mas há também a necessidade de criarmos, e o doutor falou em outros termos, mas eu já havia apresentado a nível da minha nota introdutória, a criação de canais seguros. Foi daí que eu trouxe à baila a questão da tutela necessária. Porque há aqueles casos que você vai queixar, ele desdobra-se por via das suas influências e depois vem te dizer, não foste queixar. Está a ver? Então, é preciso... Está a atribuir razão ao Dr. Katemba? Diga? Não, nós estamos sim, não houve aqui, não há aqui qualquer incongruência. Por isso é que eu abordei sobre a questão da tutela necessária. Então, esses elementos, por isso é que eu disse, não podemos confundir o receio ou o silêncio da vítima com consentimento. Porque, às vezes, uma intervenção indevida ou pouco eficiente, porque esse é o grande problema. Eu penso que o grande problema não assenta na cultura jurídica, mas sim nos canais eficazes, melhor, não é? Com essa ausência, as vítimas vão dizer, poxa, eu até posso suportar isso, contando que continuem no meu emprego. E depois tem o lado da exposição da vítima, né? Já que o doutor disse... Exatamente, é preciso formarmos os autores intervenientes nessas fases distintas. Exatamente. Porque depois a trabalhadora ou funcionário acaba por ser a pessoa mais afetada. E inverte-se o ônus da prova. Acaba por se dizer, não, ela é que começou. E falando sobre a questão dos registros dados que a IGT tem recebido e também tem garantido a atuação da IGT, tem a ver também com as empregadas domésticas. Essas também têm sofrido muito assédio. E muitas vezes é um fragmento bastante quando elas relatam, a entidade empregadora acusa de que furtou. Quer dizer, e aí já tem atuado também muito nesse sentido. E eu acho, doutor, que aqui há necessidade mesmo da IGT agizar um programa estratégico. É verdade. Porque os processos em tribunal, não é? Levam muito tempo. Um processo laboral normal, uma tramitação assim, célere, pode fazer 2 anos. É muito tempo. Acaba por ser um elemento desencorajador. Exatamente, acaba por ser um elemento desencorajador. Se todos nós nos envolvermos na prevenção, a partir da escola, a partir da família, da igreja, isso vai permitir que as pessoas estejam preparadas, estejam moralmente motivadas, para que, em face de algum constrangimento, de alguma tendência desviante do seu chefe, do professor, elas denunciem logo. Uma criança orientada a partir da família, que o professor não deve procurar mecanismo, por exemplo, de estar com ela em lugares escuros ou isolados, ou manter conversas que não são para a sua idade, ou tocar em partes do seu corpo. Isso vai fazer com que a criança seja preparada, o adolescente ou jovem, para pronunciar-se. E mesmo diante das dificuldades dos que vivemos, meter a condições que põem em causa a nossa integridade humana. Agora, doutor, isso não é tão simples. Doutor Ngangula, o fragmento que mais é atingido pelo assédio sexual, estamos a falar do fragmento feminino, a mulher é o ponto que mais tem que mais levanta a preocupação. Doutor Ngangula, uma mulher preparada, com competência, uma mulher que acaba por ter o resguardo da sua moral, também pode resistir a essas tentações? Pode, sim. Pode. O doutor Anastácio fez questão da lei, que normalmente ela aponta o assédio sexual é mais incidente no homem à mulher. De facto, há estudos que apontam para esta direção. Dissertação de mestrado, teses de doutorado, que apontam que a incidência é maior o homem assediando a mulher. Veja, naquilo que nós chamamos, que nós conhecemos como a cultura organizacional das instituições, sejam elas públicas ou privadas, existe um documento chamado Código de Ética ou Manual de Ética. A maior parte das instituições tem este documento. Ora, este documento, ele traz algumas preocupações que em quase todos eles aparecem. Como o trabalhador deve se pautar, como o trabalhador deve se vestir,
Até a roupa que o trabalhador vai usar, naquele manual aparece o penteado, a cor, esses aspectos todos. Não pode falar no telefone e etc, etc. Mas lá nesse documento não vem detalhes de que como o trabalhador deve se comportar quando for assediado moralmente ou sexualmente, como o trabalhador vai lidar com as questões emocionais depois de sofrer o assédio, que são aspectos extremamente importantes. E isso, exatamente, isto tem a ver com aquilo que nós chamamos saúde mental para que se produza. Então, não tem isso. No entanto, uma mulher de caráter, ela precisa saber resistir, dizer não ao assédio sexual ou assédio moral. Por quê? Porque a mulher, ela tem que galgar na empresa, tem que assumir cargos de relevância na empresa por meio da competência dela. Isto sim vai fazer com que ela... E da meritocracia, né, doutora? Doutor Ngangula, já que está com a palavra, vamos às notas finais em relação a este nosso debate. Que caminhos podem ser traçados no sentido de termos, a nível das instituições, afastarmos essa questão do assédio, ou pelo menos diminuirmos esse fenómeno que ainda é oculto, se assim podemos dizer? Olha, há muita formação, muita sensibilização nas instituições. Aliás, eu acho que este programa é corajoso. Trazer esse tema ao debate teve muita coragem. Portanto, tem que sensibilizar as empresas em cada mês, em cada 2 meses, trazer palestras sobre este tema, criar um canal de denúncia onde a pessoa se sinta seguro para poder denunciar. Como foi dito pelos colegas de painel, a pessoa que denuncia, ela precisa ter a sua identidade protegida. Isto não vai acabar, mas vai diminuir bastante, e estar atento aos sinais dos trabalhadores. A mudança de comportamento, por que está a fugir, produzia muito, não produz mais. Penso que este trabalho de sensibilização, através de palestras, seminários, pode diminuir aquilo que nós chamamos de assédio moral e sexual, e entender que isto é uma luta de todos nós, porque uma sociedade, ela só se faz pautada na ética, no respeito e, sobretudo, no amor ao próximo. Obrigado, Dr. Ngangula. Doutora, quais são as considerações finais que podemos lançar a esta questão? De princípio, elogiar aqui a atitude implacável que a nossa Ministra da Educação tem tido, a professora Lisa Gril, de que todos os casos que atentem contra a integridade dos alunos ou de professores, ela tem sabido punir, dando mesmo, inclusive, situações de demissão. Assim como, por exemplo, no município onde é o Labuto, a Ação Servidora, a doutora Clarente Fragoso de Almeida, também é implacável. Temos um conselho de administração onde qualquer cidadão na escola, professor, aluno, encarregado, que veja algum comportamento desviante do funcionário, de um professor, basta chegar à administração, é dado o tratamento devido nos canais que se impõem. Daqui trabalhamos, na verdade, na prevenção. Orientar as famílias para que cuidem muito bem do futuro da nação, que são as crianças e adolescentes, porque quando uma pessoa cresce de forma sã, ela garante-nos que será um adulto também consciente da sua responsabilidade. Portanto, é preciso dar primazia à educação de base. Tudo começa na família. Quando a família falha, compromete a árvore em diante. Que é o Estado. Doutora Anastácio? Exato. As leis estão claras. Uma última nota, exatamente, uma última nota. Dizer que isto não depende só da liberdade ou da integridade da pessoa em causa. Por isso é que o legislador, atendendo à gravidade da situação, criminaliza essa conduta. Porque não há vontade, por isso é que não há consentimento da vítima. Ela é esforçada.
não é? Por isso é que a lei criminaliza. Então, nós precisamos efetivamente trabalhar a todos os níveis para que intensifiquemos essas melhorias e, consequentemente, as partes sintam-se confiáveis para socorrer-se dos canais colocados à disposição para assegurar adequadamente o seu direito. Porque ela, às vezes, sabe, eu se resistir, posso colocar em causa o meu emprego. E como o salário tem uma natureza alimentar, ela prefere fazer essa cedência e logo remete-se ao silêncio. Dou por concluída a minha abordagem e agradeço o convite que me foi formulado. Obrigado pelo pensamento telegráfico, doutor Anastácio. Doutor Catelo. Bem, tudo quanto foi dito aqui, eu quero subscrever em 2 elementos fundamentais. Ética e moral. É ético um dirigente... Espera ver uma entidade... É ético uma entidade, enquanto uma figura de referência, assediar o seu funcionário, a sua funcionária? É moral um superior, ou um chefe, ou um líder de uma instituição assediar o seu funcionário e vice-versa? Portanto, ou seja, de tudo quanto nós discutimos aqui, a ética e a moral são elementos fundamentais para galvanizar a personalidade do indivíduo. Portanto, precisamos olhar para esses 2 elementos, ética e moral. E são essas questões, estes elementos que muitas vezes algumas organizações ou instituições têm fracassado no que diz respeito à ética, porque a ética precisa estar na mesa, precisa estar à baila para poder elevar o bom espírito, para poder levar o sentimento de irmandade, para poder se fazer respeitar aqui, para terminar. E disse bem aqui, bem pouco do Orton, os deveres dos funcionários públicos. Vou citar um deles. O artigo 7, número 1, da lei número 28/22, de 22 de agosto. Vou citar lá 3. O dever de zelo, o dever da urbanidade, o dever da pontualidade, o dever da assiduidade, o dever da parcimônia e o dever da discrição. Ou seja, tudo isto que está aqui resume-se na ética e moral. Ok. Doutor Telegraficamente, eu recomendo aos trabalhadores que estejam numa situação de assédio que façam a denúncia e aqueles que recebem a denúncia que tratem da proteção destes trabalhadores e que as entidades empregadoras não adotem este tipo de conduta porque são passíveis de penalizações ao nível dos órgãos de justiça. Quero abrir um outro capítulo. Doutora Horta, aceitaria um convite para uma abordagem de um tema para falar da aplicação do salário mínimo nacional às empresas privadas e também das condições de que se queixam muitos trabalhadores em empresas, sobretudo em empresas de construção chinesas? Eu não posso aceitar aqui publicamente, porque eu tenho dever de obediência, nesse caso. Tem estado a ouvir muitas queixas direcionadas a Sim, eu sugiro que se faça um convite formalmente ao Ministério. Como é que a pensão olha para aquelas condições de trabalhadores, sobretudo angolanos, que são obrigados a pernoitar à frente de instituições e recebendo um salário de 35 mil kwanzas? Esses trabalhadores estão a ser atendidos por via do programa Trabalho Digno, cuja a ação é atuar sobre esses empregadores que não estão a cumprir não só essas questões das condições de trabalho, assim também como a questão do salário nacional. A expensão todos os dias está no terreno, todos os dias. Exatamente. Ok. Obrigado, estamos a terminar. Mais um Não Cabe na Caixa, que refletiu hoje sobre o assédio sexual. Contou com as contribuições do Dr. Manuel Inácio Gonga, diretor municipal da Educação da Camama, também do Dr. Anastácio Fernandes, especialista em resolução de conflitos. Tivemos também o Dr. Antônio Catemba, sociólogo, e Ngangula Miguel de Souza, que é mestre em educação com foco em políticas para a formação de professores de ensino superior, e ainda esteve cá a representar o MAPTES, o Dr. Edson Horta. Aos 5, o nosso muito obrigado por terem vindo. Esperamos contar com as vossas contribuições nos próximos debates da TPA. Estamos juntos. Até a próxima.